Olá, bom dia. Está começando mais uma edição do programa Resenha e nessa semana que se comemorou o Dia Internacional da Enfermagem, o Conselho da categoria preparou uma semana inteira voltada para os profissionais da área para discutir principalmente o piso salarial da categoria que está em tramitação no Congresso Nacional. Para falar sobre o assunto, a gente recebe a enfermeira Kelly Nayane, que representa o Corém aqui no Maranhão. Também conosco, o jornalista que vocês já conhecem, Eduardo Bueno. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Cris. Bom dia, Kelly. Seja bem-vinda. Bom dia, Cris. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. Bom, a gente tem uma semana aí que, na verdade, é uma semana bem reflexiva aí para a categoria, nessa semana internacional, com os olhos voltados, é claro, do Corém aqui para o nosso estado, mas também para o projeto que está em tramitação no Congresso Nacional. São 63 mil profissionais aqui no estado do Maranhão. Qual que é a principal luta do profissional aqui do nosso estado? Como no Brasil inteiro, Cris, a gente tem muitas dificuldades e no decorrer da trajetória do profissional a gente encontra muita desvalorização, né? A exemplo disso a gente tem a falta de regulamentação de uma jornada de trabalho, porque às vezes é confundido com a redução. Nós não buscamos uma redução, a gente busca a regulamentação da jornada de trabalho e de um piso salarial digno, né? Para que o profissional ele possa, através de um piso digno, investir na sua vida profissional, investir no lazer com sua família, né? Através de uma carga horária mais decente. Então, o profissional da enfermagem, ele vem ao longo da sua trajetória com essas principais bandeiras de luta. Bom, vamos revisitar a matéria, que foi a matéria do Dia da Enfermagem, que a TV Difusora cobriu, né? E vamos ver como é que foi esse movimento aí. A concentração em São Luís aconteceu na Praça Maria Aragão, na região central da capital. Dezenas de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras foram até o cartão postal da capital para reivindicar a aprovação do projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, que trata do piso salarial dos profissionais de enfermagem e da escala de trabalho. Então nós não temos o piso salarial e a jornada de trabalho é tão extensiva que o trabalhador ele chega a trabalhar até mais de 44 horas semanais. Então o que nós queremos? Regulamentação, queremos um piso digno para que os profissionais da enfermagem eles possam ter mais tempo para a família, mais tempo para poder estudar, se atualizar. É uma situação que nós queremos hoje, uma dignidade para a nossa categoria. Uma carga horária exaustiva para estes profissionais ficou ainda mais evidente no último ano, em que o Brasil, assim como todo o mundo, passou por um período de crise sanitária, provocada pela pandemia do coronavírus. Nós não estamos querendo só abraços, palmas, nós queremos ser reconhecidos lá pelo Congresso, as nossas 30 horas e também o piso salarial decente por técnicos auxiliares de enfermagem e enfermeiros, parteira também. A mobilização aqui no estado do Maranhão, além da capital São Luís, acontece também em municípios do interior do estado. São quase 10 cidades maranhenses. Na lista estão Imperatriz, Balsas, Bacabal, Pedreiras, Presidente Dutra, além de municípios da região da Baixada Maranhense. Só no Maranhão são cerca de 64 mil profissionais de enfermagem, o que corresponde a 59% das pessoas que trabalham nas unidades hospitalares. Em São Luís, já existe uma lei aprovada na Câmara Municipal que garante a jornada de trabalho de 30 horas semanais. Só no Maranhão são 60 mil servidores da enfermagem, no Brasil mais de 2 milhões de servidores, e eu tive a honra de, em 2014, fazer a lei que hoje é vigente em São Luís das 30 horas municipais, e esse movimento que todos vocês veem hoje aqui, não só aqui em São Luís, mas no Brasil, é para quê? Para que aconteça a lei federal das 30 horas e o piso salarial da enfermagem, que nós estamos aqui apoiando de forma integral. A mobilização nacional acontece neste 12 de maio, Dia do Enfermeiro. Uma vasta programação está prevista até o dia 20 deste mês, marcando a Semana de Enfermagem no estado. Nós temos a Semana Brasileira de Enfermagem acontecendo em todos os lugares, várias instituições. A nossa Associação de Enfermagem vai promover de hoje até o dia 20 uma semana inteira com uma vasta programação, fórum de estudante, fórum de escola, discutir o trabalho da enfermagem na crise, discutir a história da pandemia, discutir as diretrizes curriculares do ensino da enfermagem. Bom, 30 horas semanais aí a gente viu, né, Kelly? E uma jornada justa de trabalho e condições de trabalho também nas unidades hospitalares, né, Bueno?
Exatamente, Cristiane. Mais uma vez, bom dia, Kelly. No início da pandemia, nós recebemos aqui pelo jornalismo da TV Difusora diversas denúncias de profissionais que reclamavam que as escalas estavam muito próximas das outras, né? Principalmente em hospitais particulares. Kelly, qual é o cenário atual? A situação continua difícil mesmo, um ano de pandemia em que várias ações foram tomadas com a entrada de outros profissionais nessas unidades de saúde. Qual é o cenário atual? O cenário atual, Eduardo, melhorou bastante. No início da pandemia a gente teve vários profissionais afastados, né, porque foram contaminados. Então hoje já é possível ter um quadro de pessoal melhor nas unidades hospitalares, o que dificulta muito, o que deixa próximo essa questão da escala ser apertada é a carga horária, né, que se faz diariamente. Qual que é essa carga horária hoje? Como é que é a rotina de trabalho hoje do profissional de enfermagem? A gente está falando do enfermeiro e do auxiliar também, né, de enfermagem. Sim. Hoje no município de São Luís nós temos a regulamentação da jornada de trabalho para 30 horas. Mas no estado do Maranhão ainda se faz 36 horas semanais e na rede federal também. Então, esse profissional que faz 36 horas, ele trabalha praticamente uma noite sim, uma noite não. Então, essa escala é muito exaustiva, deixa o profissional doente. O profissional realmente vive em exaustão devido a isso, né, adquirindo doenças e comorbidades. Pois é, Kelly, eu ia perguntar agora quais são os impactos, então, dessa escala adequada ao trabalho, à jornada de trabalho. Você estava falando de uma escala de 36 horas, para uma escala de 30 horas. Para quem está em casa entender como é que isso funciona na prática, que impactos positivos isso tem na vida do profissional? Esse impacto ele é positivo tanto para a vida do profissional, que ele vai ter mais tempo para fazer uma outra atividade, tanto se especializar, como ficar com a sua família, e também para a sociedade, porque vai ter um profissional descansado, mais descansado para poder exercer suas atividades e com certeza esse atendimento vai ser um atendimento de melhor qualidade, porque como a gente tem hoje muitos profissionais no subemprego, que é aquele profissional que recebe menos que um salário mínimo, infelizmente ainda existe isso aqui no estado do Maranhão, o profissional ele precisa de vários empregos, então imagina só esse profissional com 2 escalas de 36 horas, então acaba que isso é que dificulta a vida do profissional no seu dia a dia. Só para o pessoal de casa entender como o Bueno falou, a gente está falando de uma jornada de 36 horas, mas isso não significa que o profissional trabalha apenas 36 horas quando ele precisa, né, complementar essa renda em outro local, não é isso, Kelly? Com certeza, e a própria Organização Mundial de Saúde já falou que é inviável, que é humanamente impossível o profissional de saúde ele fazer uma carga horária que é prevista na CLT, que é até 44 horas semanais. Então, isso é que traz as dificuldades e traz um impacto negativo até para os atendimentos. Agora, a gente está falando aí de 4.500 profissionais, quase isso, né, de profissionais que foram contaminados aqui no estado em relação à Covid-19, né? E a gente cobriu isso, né, Bueno, nas unidades hospitalares, profissionais exaustos, não só enfermeiros, como médicos também, e outros profissionais que compõem, né, essa equipe que está lá no trabalho de ponta de assistência, né, aos pacientes. Deve ter sido um momento muito difícil para vocês, mas quando a gente fala de comorbidade, quando a gente fala de enfermeiros e auxiliares, né, que foram contaminados, qual é o saldo de tudo isso até agora? O que deixa para a gente esse primeiro ano da pandemia até esse momento agora? A pandemia colocou muito mais em evidência a profissão da enfermagem, que já é a maior categoria na área da saúde, né? Nós somos 60% dentro de uma instituição hospitalar. E trouxe para a evidência, né, a profissão, que realmente a profissão é importante, que a profissão precisa dessa tão sonhada e reconhecida valorização, mas trouxe também o saldo do trauma psicológico dos profissionais que veem a cada hora, né, as pessoas em momento de estarem agravando na unidade hospitalares. Teve o trauma de ver a falta de oxigênio, né, ver as pessoas morrendo, a dificuldade em equipamentos de proteção individual, que foi muito difícil no início da pandemia, né? O país, o Brasil, o Maranhão não estava preparado para uma pandemia. Então, isso trouxe um impacto direto para a vida do profissional. Por isso que quando a gente fala em valorização e que os parlamentares
falam para a gente que existe um impacto financeiro, a gente também traz a questão do impacto que o profissional teve, alguns colegas nossos que com a sua própria vida. A gente acredita que esse é o maior impacto, por isso que a gente busca, né, as frentes de discussão, e a cada dia a gente quer que os parlamentares vejam realmente como a profissão se apresenta e o quanto ela tem essa importância na nossa sociedade. Kelly, você falou bastante sobre valorização do profissional que trabalha nas unidades de saúde, né? O profissional técnico, o auxiliar, o enfermeiro. E durante a pandemia a gente teve aquele momento em que as pessoas paravam para aplaudir esses profissionais. Você acha que aplaudir só isso é insuficiente? E o que ainda falta para melhorar a atividade profissional? É só aplaudir no decorrer da nossa trajetória, no decorrer da pandemia. Foi uma forma de reconhecimento que é muito importante, a gente agradece à sociedade, mas a gente não aceita só aplausos dos parlamentares, né? A gente precisa que existam ações que tragam impactos positivos e relevantes para os profissionais da enfermagem, para que a gente saia desses números que são vergonhosos de profissionais morrendo, de profissionais adoecendo a cada dia. Agora você falou muito bem, aliás, a respeito dos profissionais que adoeceram, né, e alguns, né, que não estão mais entre nós, né? Qual que é a característica desse profissional de enfermagem que infelizmente foi vencido pelo Covid? Como é que era a rotina dele? No documento que nós recebemos, né, dos profissionais que foram a óbitos, apenas 3 não tinham comorbidades, né? O que mostra para a gente que esse profissional, ele talvez não tinha tempo de se tratar, de fazer uma atividade física, de tomar medicação, de ter uma alimentação como realmente ele merecia, e isso com certeza durante a pandemia piorou. E trouxe esse impacto em que os profissionais, né, alguns a gente teve essas perdas, né, que foi muito triste para a nossa profissão, porque os profissionais de enfermagem, ao contrário da sociedade, eles não tiveram a opção de ficar em casa, né, eles tiveram que ir atender, eles tiveram que cuidar das pessoas, da família das outras pessoas. Então, a gente, os nossos colegas que morreram não foi por opção, foi porque realmente tinha uma missão ali a cumprir. Agora, até que ponto a falta de insumos que foi registrada em muitos lugares do país prejudicou o trabalho dos profissionais de enfermagem? Prejudicou porque a gente não teve segurança, né, naquele momento, a segurança total para atender os pacientes teve muita contaminação devido a isso, e acaba que essa contaminação também se estende à nossa família, porque nem todo profissional, como eu falei, os que têm subempregos, eles não tiveram condição de alugar um local para ficar, para proteger suas famílias, então isso foi muito negativo, né, e acabou que prejudicou tanto a vida profissional em loco, o profissional atendendo o seu paciente, o seu cliente, quanto prejudicou a família dos profissionais de enfermagem. Agora, a gente está falando do COREN, né, do Conselho Regional de Enfermagem, e a gente olhando para esse conselho, a gente pode observar, você enquanto membro, né, da diretoria do COREN, a gente pode dizer que é uma categoria organizada, ainda falta muito assim para que... e a gente está olhando também para os jornalistas, né, Bueno? A gente faz muito essa análise na nossa categoria. Falta ainda uma pauta comum, falta ainda uma pauta coletiva, falta ainda mais esse espírito de luta da categoria, ou hoje o COREN consegue mobilizar bem essa categoria? Hoje o Conselho Regional de Enfermagem ele trabalha também em parceria com outras entidades de classe, né? A gente formou o Fórum da Enfermagem do Maranhão, que nele contém todas as entidades, e a gente consegue conseguiu fazer toda essa mobilização a nível de Maranhão. Então precisava um pouco mais de organização, e isso se devia também à categoria já está aí há muito tempo buscando, são projetos de lei que estão há décadas, né, aí tramitando, e isso também desmotiva o profissional de enfermagem. Mas nós agora com esse cenário, a gente veio mais para essa união e não pretendemos nos desmobilizar, né? Nós vamos continuar com a luta, vamos continuar cobrando até que de fato a gente tenha a nossa tão sonhada valorização. Vou falar bastante essa palavra aqui porque é o que a gente busca a cada dia. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta conversando mais sobre esse mundo, né, dos profissionais de enfermagem e de auxiliares também. Até já.
De volta com o programa Resenha e a gente continua o nosso bate-papo com a Kelly Nayane, representante do Conselho Regional de Enfermagem. Bom, Kelly, a gente falou aí sobre várias temáticas aí no primeiro bloco desse programa, sobre a luta da categoria por um piso mais justo, né, uma jornada de trabalho também mais justa. Quando a gente fala em formação profissional, né, em formação desse profissional da enfermagem, que ele lida aí com várias outras áreas, né, com a área de saneamento básico, com a área da medicina preventiva, da assistência social, né? Um mundo aí inteiro em que o enfermeiro, né, tá vinculado e precisa estar atuante. A gente viu isso nesse ano de pandemia, né? Como que esse profissional teve que lidar com outros profissionais de diversas áreas, né? Como é que tem sido essa integração? O enfermeiro, a formação é enfermeiro generalista, né? E quando ele se aperfeiçoa em outras áreas, acaba que a gente vê também que ele não recebe por isso. Mas acabou que ficou muito em evidência o enfermeiro que ele é intensivista. Ele acabou que apareceu bastante nesse cenário porque ele interagiu muito bem com a fisioterapia, com a fonoaudiologia, com a equipe médica, que já é uma equipe que a gente lida no dia a dia, a equipe multidisciplinar, que realmente trouxe um resultado positivo para os pacientes que são acometidos pela Covid-19. Então, o enfermeiro, como ele tem essa formação generalista, acabou que isso não foi muito difícil. Quer dizer, a gente está falando desse profissional que ficou muito também dentro das UTIs, né? Muito ali com aquele paciente que estava em estado grave, né? E que ele teve que lidar com esse paciente. E isso, de repente, exigiu, né, uma maior dedicação, né? E a formação desse profissional, né? Com certeza, a formação foi muito importante nesse momento em que a gente teve que lidar com o novo, né, dos protocolos. Não existe ainda um protocolo no Brasil, né, para tratamento da Covid-19, então os profissionais eles estão se reinventando a cada dia, a equipe médica, a equipe de enfermagem, a equipe de fono, de fisioterapia. Então se busca a cada dia, né, através de conhecimentos, de notas técnicas do Ministério da Saúde, de orientações, de treinamentos, né, que vieram agregar nesse momento em que o profissional precisou se atualizar. Agora, Kelly, você estava falando aí da formação, né, como o enfermeiro passa por esse estudo durante a faculdade, e há algum tempo também houve uma outra luta, né, dos enfermeiros, que foi para que todo o curso fosse 100% presencial, né? Algumas universidades particulares estavam tentando colocar parte do curso à distância. E hoje a gente está aí vivendo nesse momento de educação à distância. Qual é o desafio, então, para esse momento, para os profissionais da saúde, para os enfermeiros, para lidar, então, com esse impasse? Foi muito difícil, né, para as instituições, porque realmente na área da saúde é difícil você colocar modalidades EAD, mas o que foi de teoria, né, as instituições colocaram de teoria, mas a parte prática realmente ela tem que ser realizada de maneira presencial. E isso foi se remodelando, né, no decorrer dos momentos em que a gente recebeu decretos, né? A gente tem um decreto para fechar tudo, a gente tem um decreto para deixar 50%. Então, as instituições tiveram que se readequar nesse sentido, mas o Conselho Federal, os conselhos regionais não abrem mão, né, da modalidade presencial no ensino. Bom, agora eu digo que jornalista precisa gostar de gente, né? Porque a nossa matéria-prima está entre as pessoas, né? A matéria-prima do nosso trabalho. Então, se a gente não gosta de estar com as pessoas, né? De contar as histórias, né? E de registrar a vida das pessoas, então a gente não dá para ser jornalista. Eu penso que a enfermagem também é a mesma coisa, né? Porque o cuidado, né? O cuidar do outro, né? Então, já é uma vocação ali que você nasce para estar ali, né? E a gente vê que esse enfermeiro é aquele profissional que está lá na ponta, que está lá na comunidade, que está na unidade de saúde, que está mais próximo das pessoas. Como é que está essa realidade hoje no Maranhão, em termos de estruturação de pessoal dessas unidades que estão mais próximas, né? A gente está falando aí de uma enfermagem mais preventiva, né? Mais comunitária. A gente tem um pouco de dificuldade com relação à ampliação na atenção básica,
dessas equipes, né? Porém, o enfermeiro, ele não só gosta das pessoas, mas eu acredito que ele pratica muito o amor, porque para você cuidar bem, você tem que amar o próximo, você tem que ter sensibilidade. É claro que às vezes você tem mais afinidade com o paciente do que com o outro, mas o profissional de enfermagem geralmente é aquele que tem um dom, que tem a sensibilidade de saber realmente a dor do outro, saber o que o outro está precisando, se colocar no lugar do outro. Quando a gente adoece, a gente vê realmente, se sente na pele do que é o paciente, e a gente vê o quanto que é importante o outro ter essa sensibilidade no cuidar, em todos os detalhes, né? Porque imagina só um paciente que está numa UTI, ele precisa de todos os cuidados, né, mínimos, né, que ele realizaria sozinho, ele precisa ali de um profissional para estar fazendo com ele. Então você realmente precisa gostar do ser humano para você compreender todas as particularidades dele naquele momento. Bom, o programa de saúde básica, né, quer dizer, essa medicina que chega, a enfermagem que chega mais próximo das pessoas, eu penso que é um desafio muito grande em nosso estado, né, porque nós ainda estamos aí com números muito altos de doença, por exemplo, Eduardo Bueno, de hanseníase. Nós estamos aí ocupando quase que o topo, né, dessas doenças. Para esses profissionais de enfermagem, esses profissionais reconhecem, né, que a gente ainda tem esses desafios, né, doenças que estão associadas à extrema pobreza, à desigualdade social, né, que estão ali não só nos rincões do Maranhão, né, nas grandes distâncias, mas que também chegam aqui na capital. Com certeza é necessário muitas políticas públicas, né, para o combate dessas doenças que a gente ainda vê muito, a gente em grandes números, né, como a hanseníase que você citou, como a tuberculose. Isso se dá, com certeza, essa falta de ampliação ainda das equipes, né, da atenção primária, né, de um enfermeiro estar ali trabalhando na questão da educação, de estar conscientizando ali o usuário do sistema de saúde, para que ele possa se cuidar e cuidar do outro, né? Que foi o que a pandemia trouxe muito, né? Se você se cuida, você também está cuidando do outro. Então, a gente precisa, sim, melhorar nesses aspectos de ampliação. É uma questão de políticas públicas mesmo, mas a gente acredita, sim, que esse cenário possa ser mudado. Kelly, o que foi mais desafiador nesse ano de pandemia? Lidar com pessoas que sequer reconheciam que estávamos em uma crise sanitária ou lidar com a falta de estrutura? Eu acredito que uma coisa levou a outra, né? Porque se você não tem sensibilidade, você não vai estruturar. E acaba que as duas coisas foram muito difíceis, porque uma trouxe uma consequência, né? E então a gente se reinventou, né? Porque, como foi dito, o profissional de saúde, ele está ali porque ele tem a sensibilidade. Então, no momento que foi preciso ele improvisar, ele improvisou, como a gente sempre fez durante toda a nossa trajetória. Então, a gente conseguiu, sim, lidar com isso, mas a gente teve realmente essa falta de empatia de algumas autoridades. Bom, a gente tem aí um cenário que é um cenário bem complicado em relação à pandemia, né, de diversos setores tentando se entender, né, de uma guerra, né, de discurso também, né, e um discurso que atinge a política, né, e quando atinge a política as coisas se complicam mais, né, porque a gente tem aí os nossos três poderes aí meio que perdidos em seus papéis, quem faz o quê, né, judiciário, legislativo, executivo, cada um puxando para um lado e muitas vezes esses papéis eles não são executados da melhor maneira possível, né? A gente tem visto esse cenário em nosso país. Como é que os profissionais lidam com isso, já que eles estão lá, né, no dia a dia, na ponta, né? Isso tem afetado diretamente. A gente não sabe exatamente quantos casos hoje a gente tem no Brasil, né? Se fala aí de números que são números obscuros, né? De um subregistro, né? Vocês percebem isso no dia a dia? Nós percebemos, inclusive com os nossos dados, a gente acredita que esses dados são realmente muito subnotificados, né? A gente sentiu sim a falta de políticas públicas, a vacina demorou a chegar e isso atrapalhou muito a vida das pessoas. Quantas pessoas nós não poderíamos, né, realmente ainda ter conosco se a vacina tivesse chegado a tempo? Então, essa briga entre poderes com certeza atrapalha a estrutura, né, para que o profissional de saúde exerça as suas atividades, atrapalha a sociedade. Então, esse momento a gente não esperava que alguns desses posicionamentos acontecessem, mas infelizmente a gente teve algumas situações, mas a gente
gente não deixou que isso atingisse, né, o nosso paciente. A gente esteve lá presente, né, como verdadeiros soldados. Nós somos acostumados, na realidade, com guerra. A nossa profissão surgiu de uma guerra, onde a fundadora, ela cuidou de soldados que, na realidade, ela percebeu que morriam de infecção. Sim. E daí veio a nossa profissão. Então, nós somos acostumados com guerra, por isso a gente sabe lidar com essas situações. Bom, a gente está falando aí, você está falando de guerra, de linha de frente, né? A gente passou num período em que os enfermeiros passaram a ser conhecidos como profissionais da linha de frente. Até que ponto isso é positivo e até que ponto isso é negativo, né? Porque a gente reconhece esse profissional, mas a gente não valoriza isso. Pois é um pouco complicado, né? Por isso existe toda essa movimentação agora, por isso que a gente fala que a enfermagem acordou, a enfermagem está dando pontapé inicial, porque a gente não precisa apenas desse reconhecimento em forma de aplausos, em forma de palavras, a gente precisa desse reconhecimento em ações, em atos. Realmente é inadmissível que o profissional que esteja ali na linha de frente, ele seja tratado com descaso, como foi tratado durante toda a sua trajetória. Então, a gente não aceita mais essas condutas, nós estamos aqui para dizer que a gente não vai recuar e que a enfermagem é assim, montou o seu paredão e daqui para frente é só em busca de em busca da sua tão sonhada valorização, que já está bem atrasada. Bom, Kelly, a gente viu uma série de protocolos, né, sendo criados, adotados, né, decretos, né, chegando à vista de todos, né, e muitas críticas em relação a determinadas medidas que foram tomadas em nível nacional e também em nível estadual, né. Lockdown, né, fechamento de comércio, escolas com aula presencial suspensa, né? Qual que é o posicionamento hoje do Corém em relação a essas medidas sanitárias? Como é que o Corém se posiciona? O Corém tem uma posição muito empática com todos os segmentos, né? Porque a gente precisa se colocar no lugar do outro, né? A sua profissão é acostumada a fazer isso, se colocar no lugar do outro. Imagina só se nesse momento de pandemia, porque a gente precisa fazer o distanciamento, a gente fechasse o conselho e não recebesse o nosso profissional lá para que ele fosse atendido, para que ele se inscrevesse, até para atender a sociedade, o quanto seria difícil. Então a gente sabe que cada segmento tem suas dificuldades. Agora é importante que as pessoas sejam justas e tenham neutralidade para tomar as decisões, não tomar decisões em detrimento próprio, mas sim sempre pensando nas pessoas, né, para que as situações e as dificuldades sejam resolvidas de maneira justa. Obrigada, Kelly. Obrigada, Eduardo. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau, até o próximo sábado. A resenha fica por aqui. Uma ótima semana para você.